Bom dia, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso devocional diário, Uma Coisa, um bate-papo rápido e descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Segunda a sexta, 7 da manhã, ao vivo, e depois disponível a todos que quiserem acessar através do Instagram, do YouTube ou do Spotify. Meu nome é André Rangel, é um prazer imenso estar compartilhando a palavra de Deus, um tempo de oração junto com você. A todos que estão chegando aqui ao vivo, bom dia, prazer estar com você nessa manhã de quinta-feira, dia 2 de julho. Todos bem? Tudo tranquilo? Bom dia, Vanessa, bom dia, Andréia, Camila, bom dia, Rosivone, Carla, Cleise, bom dia, Rei do Mate do Tanque, bom dia, Alê, Maria Elizabeth, muito bom dia, a Helenita e a Francicléia, bom estar com vocês. Todo mundo bem? Que bom a gente estar junto. O dia parece estar bonito, mas dizem que vai começar a ficar mais frio hoje. Olha aí, cappuccino à disposição como cortesia. Obrigado, Serginho. Eu lembro de você. Às vezes eu não guardo o nome, mas que bom. Você continua dentro agora do mercado, do supermercado lá, em Guanabara, não é isso? Onde era Leroy? Ou é algum outro lugar? Fala, Celso, tudo bem? Bom dia, Regina. Que bom. Amém. Legal. Vamos lá para a nossa leitura de hoje. Todo mundo pronto? Bom dia, Nilvane. Vamos lá então, a nossa leitura hoje é do dia, nós estamos lendo o devocional Experiências com Deus, e hoje daqui, dia 2 de julho, e o título é Manter-se íntegro. Manter-se íntegro. O versículo do Salmo 41, verso 12, diz assim: Por causa da minha integridade, me sustens e me pões na tua presença para sempre. O salmista está dizendo que coisas muito boas acontecem por causa de uma decisão de integridade. Por causa da minha integridade, me sustens e me pões na tua presença para sempre. Integridade tem a ver com honestidade, tem a ver com viver uma vida reta, retidão, que faz sempre a coisa certa, mesmo que não seja popular, mesmo que ninguém esteja fazendo, mas é a coisa certa. E todos nós gostamos de que existam essas pessoas. Nós as admiramos e nós precisamos ser como elas, pessoas de integridade. José, e ele vai falar aqui de José, o marido de Maria, mãe de Jesus. José, a gente pode chamar ele do pai de Jesus, tá? Era um homem justo que cultivou uma reputação piedosa em sua comunidade. Ele era conhecido por ser um homem bom. Então se espalhou na comunidade a notícia de que Maria, a mulher com quem ele estava comprometido, estava grávida. Haveriam muitos que pensassem o pior nessa aparentemente escandalosa situação. José provavelmente sofreu falatório ou foi isolado. Talvez ele tenha sofrido um preconceito por causa disso. Ainda assim, ele era um homem de integridade, ciente de que Deus sabia da verdade sobre o seu relacionamento com Maria. Às vezes, Deus será a única testemunha de que você fez o correto.
e o único que vai entender os seus motivos. Às vezes você fará tudo o que sabe que Deus lhe pediu para fazer, apenas para ser ridicularizado. Nesses momentos, tudo o que pode fazer é manter a sua integridade, confiando que Deus sempre tem os seus olhos sobre você. Deus olha favoravelmente para aqueles que andam em integridade, fazendo o que é correto, sem se importar sobre como os outros percebem as suas ações. A coisa mais importante não é que as pessoas saibam a verdade. A coisa mais importante é que você seja uma pessoa de integridade diante de Deus. Quando ninguém parece entender por que você fez algo, ou quando as pessoas questionarem se você fez tudo o que deveria ter feito, a sua confiança não pode estar na esperança da justificação aos olhos das pessoas, mas deve estar no saber que Deus está sempre olhando para você. Ter essa confiança será suficiente para sustentá-lo. Amém? Esse é um tema que eu acho maravilhoso e ao mesmo tempo sei que ele é extremamente desafiador, especialmente no mundo que a gente vive hoje, que vai na contramão disso tudo. No texto a gente está sendo confrontado em fazer o que é certo diante de Deus, apesar, mais uma vez, de não ser tão popular assim. Quando Maria, ainda noiva de José, aparece grávida, imediatamente era impossível evitar que as pessoas pensassem ou falassem ou até agissem com desconfiança, porque elas poderiam pensar que eles, o casal, tiveram um relacionamento antes do casamento, o que era uma vergonha muito grande. Ou poderiam pensar ainda pior, que se José realmente estava inocente daquilo, aliás, a primeira inclinação de José foi deixar Maria sem chamar muita atenção para aquilo, sem falar qualquer coisa, apenas abandoná-la, seguir o seu caminho. Ele sabia que ele ia sofrer também questionamentos, mas ele tentaria um pouco protegê-la. Ele era um homem bom. Mas aí Deus, através de um sonho, um anjo aparece para José e fala: José, fica tranquilo, o que está acontecendo com Maria é um assunto de Deus, e realmente é a coisa mais importante que já aconteceu na história, né? A vinda do nosso Senhor. Mas, na nossa humanidade, a gente nem sempre está preparado para lidar com isso. Mas José aceitou aquela palavra e ele recebeu Maria e cuidou dela durante o período todo da gestação. Enquanto isso, as pessoas poderiam pensar que ou eles tinham feito algo que não deveriam, ou então que alguém tinha feito algo que não deveria com Maria, e José não estava tendo nenhum problema com isso. As pessoas poderiam pensar como é que ele é capaz, né, de permanecer num relacionamento assim. E talvez isso nunca tenha saído. Depois do nascimento de Jesus, depois do crescimento dessa família e tudo que foi acontecendo, as pessoas ainda tinham essa história para contar. Olha, nós não sabemos o que aconteceu lá atrás, mas é bem suspeito, né? Imagina viver uma vida inteira assim, onde você escolheu fazer a coisa certa, escolheu não se importar muito com o que as pessoas vão falar. É muito difícil. Existe uma linha muito fina entre essas duas posições. Eu particularmente acredito que nós temos que se importar um pouco, sim, com o que as pessoas vão falar. Mas quando a gente faz uma leitura dessa, Deus vai nos dizer que algumas coisas, a melhor coisa que você pode fazer em algumas situações é realmente decidir não levar em consideração o que as pessoas estão pensando ou falando de você. Mas, mais uma vez, descubra qual das duas é a sua situação.
Porque eu já vi gente falando assim, não estou nem aí para o que os outros vão falar. E deveria estar atento a como aquilo afetava a sua reputação. E eu já vi outras situações onde isso era coisa sábia a fazer. Eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam. Ótimo. Porque você vai precisar ficar firme na sua posição, apesar da pressão social, apesar do que todo mundo pensa e fala. Então a gente não pode usar nada como desculpa para dizer, eu não estou nem aí. Não. Descubra qual é a situação. Dependendo da situação, talvez você precise ficar atento à opinião popular. Mas muitas vezes, quando Deus te pede algo, frequentemente isso vai desafiar a opinião popular. Alguns exemplos bíblicos, eu gosto muito do exemplo de quando Jesus pede a Pedro emprestar o seu barco e prega para uma grande multidão. No final, Jesus tem um plano específico para Pedro, André, o irmão dele, Tiago e João, que estão prestes a serem convidados a seguir Jesus. E Jesus faz, em vez de chamá-los imediatamente, ele fala, vamos pescar, vamos lançar a rede um pouco mais ali no fundo. E a primeira reação de Pedro é, Senhor, nós, na verdade ele chama mestre, depois que ele vai chamar de Jesus de Senhor, nós tentamos, até porque talvez seja para ele identificar, Jesus, você é um professor, você é um mestre, eu é que sou o pescador. Nossas profissões são diferentes, cada um deve ser bom no que faz. E eu tentei pescar a noite inteira, a madrugada toda, o melhor horário para pescar, todo mundo sabe disso. E hoje a maré não está para peixe, a gente não conseguiu pescar nada. Esse horário agora, menos ainda. Mas, já que é o Senhor que está pedindo, além de Pedro ter o trabalho de secar de novo as suas redes por uma outra pescaria frustrada que poderia acontecer, tem outro aspecto da opinião popular. Todo mundo que olhasse Pedro naquele momento ia pensar que ele estava maluco, que é um péssimo pescador. Eu comprava peixe com Pedro aqui, não vou comprar não, ele é maluco. Olha lá, está tentando pescar essa hora da manhã. A reputação dele também estava em questão. E ele não é o único. Quase sempre que Deus pede alguma coisa para a gente, isso tem às vezes essa conotação. Você vai fazer? Você vai obedecer a Deus? Apesar do que vão falar de você? Apesar do que vão pensar? Apesar das pessoas falarem que você está sendo um bobo, um trouxa, porque você está fazendo o que ninguém faz. Você deveria ir lá e se vingar. Você deveria ir lá e nunca perdoar. Você deveria fazer o que é justo aos nossos olhos. E às vezes Deus vai falar, não, eu quero que você faça o que é justo aos meus olhos. E às vezes vai ser diferente. Às vezes a gente vai ser ridicularizado. E aí? Tem problema para você isso? Para você a opinião do povo pesa tanto assim? Mais uma vez, dependendo da situação, é importante levar em consideração, mas no final desse texto a gente está sendo desafiado de uma maneira muito forte. Quando você obedece a Deus e as pessoas não entendem aquilo, você fica orando e pedindo a Deus para que alguma coisa aconteça para que as pessoas entendam. Agora eu entendi. Agora eu entendi por que você fez aquilo. E olha só, André, eu agora admiro muito você por ter passado por tudo isso, por ter se mantido íntegro e fiel ali a Deus. Parabéns, que agora eu entendi. Mas o texto hoje nos desafia a nem esperar isso. A não ter a nossa confiança no fato de que um dia as pessoas vão entender. Não, ele está falando para você esquecer isso. A sua confiança deve estar no fato de que Deus sabe. Deus está muito ciente e consciente que o que você fez foi o que Ele mandou você fazer. Que você fez a coisa certa. Que você foi fiel. Que você foi íntegro. É grandemente desafiador, mas é maravilhoso. Eu espero que hoje essa palavra inspire você, porque nós vivemos num mundo que não tem integridade. Nós vivemos cercado de pessoas que estão nos dizendo que tudo bem mentir um pouquinho,
Tudo bem, você não precisa ser infiel no seu casamento, mas não tem mal nenhum de flertar com aquela pessoa. A gente vive num mundo de negociações ilícitas que tem uma aparência de normal. Todo mundo faz. Tudo bem, você não precisa passar nota para tudo, não. Tudo bem, a gente vive num mundo onde, se você for muito honesto, aqui nesse país, você vai acabar tendo problema. E nós, às vezes, nos tornamos vítimas disso. A não ser que você diga, não vou ser igual. Às vezes passa despercebido. Às vezes uma proposta aparece para você e você nem percebe a desonestidade que está ali por trás. E vai acabar se envolvendo com algo que não deveria. Mas permanecer firme, correto, nesse ambiente, nesse mundo onde todo mundo acha que é normal fazer o que é errado, é verdadeiramente um grande desafio. Mas que desculpa que a gente vai dar? Senhor, eu não te obedeci porque as pessoas não iam entender. Acho que não vai colar, né? Se Deus pede alguma coisa de nós, Ele sabe que é desafiador, mas Ele sabe que você consegue. Ele sabe que provoca algum tipo de desconforto, que pode ser realmente difícil, mas continua sendo Ele que pediu. Por que Ele pediu? Porque Ele tem algo bom para você. Porque isso vai ser benefício para a sua vida e vai afetar a vida de outras pessoas. E no final você vai estar muito feliz de não ter sucumbido à pressão das pessoas, mas ter se mantido fiel ao que Deus falou com você. Eu gosto sempre de dizer para você que eu já fiz as duas coisas. Já desobedeci por medo do que as pessoas iam pensar e já obedeci apesar do que as pessoas falavam, pensavam e a pressão que existia. Eu hoje me arrependo de não ter obedecido todas as vezes. E me sinto muito, muito feliz e em paz por cada uma das vezes que eu obedeci. Esse é o meu exemplo. Ele faz todo sentido quando a gente lê a palavra de Deus. E eu oro para que seja o seu exemplo também. Não, você não vai acertar todas as vezes. Mas você não pode se dar a desculpa de que tudo bem, afinal de contas você é só humano, e errar é humano, e todo mundo faz, e é muito difícil. Não. Deus te desafiou, Ele te capacitou para algo maior. O que na sua vida hoje seria ser íntegro? O que significaria para você ser íntegro hoje? Será que tem a ver com os seus relacionamentos mais importantes? Tem a ver com a sua família, com o seu casamento? Ser íntegro ali? Você sabe para onde às vezes você é tentado a escapar disso. Será que é no seu trabalho? Na sua profissão? Talvez você esteja numa profissão onde ser íntegro seja extremamente difícil. Uma vez uma pessoa de uma determinada profissão falou, pastor, na minha profissão é impossível não mentir. Eu preguei sobre isso, né? E ele estava apavorado no final do culto. O que eu vou fazer? Vou ter que abandonar minha profissão? Eu falei, olha, não sei. Mas se você está em Cristo, mentir não deveria ser uma opção para você. Se a sua profissão obriga você a fazer isso, talvez Deus esteja querendo provar a você de que se você for íntegro ali na sua profissão, isso pode ser um diferencial e talvez Ele possa até te promover. Mas quem sou eu? Eu não sei. Eu não vou dizer que você tem que largar a sua profissão. Mas uma coisa é certa, se Deus está te chamando para perto dele, Ele está te chamando para uma vida reta. Será que no seu trabalho, na sua profissão, você se acostumou a fazer o que não é certo, mas que é muito comum e a gente normaliza isso? Será que é no seu ambiente onde você estuda? Será que são nos negócios que você faz, que não tem necessariamente a ver com a sua profissão, mas que fazem parte da sua vida? Hoje, o convite de Deus é que a gente olhe para qualquer uma dessas áreas e tome uma decisão.
eu vou fazer o que é certo, eu vou ser íntegro, eu vou obedecer a Deus, ou eu vou ficar preocupado de perder o controle completamente na opinião das pessoas, o que vão pensar de mim, o que vão achar do que eu estou fazendo, e não vou ser tão íntegro assim, porque dá muito trabalho e pode me custar alguma coisa. Esse desafio vai aparecer na sua frente o tempo todo. Em alguns momentos, essa voz vai falar um pouco mais alta dentro de você. Talvez esteja acontecendo agora. São momentos determinantes. É Deus te convidando a mais uma vez fazer um ajuste. Será que a gente está deixando de ser íntegro em algumas coisas que a gente mesmo se desculpa e diz, não, isso aí tudo bem, isso não é tão grave, não estou fazendo mal a ninguém. Mas a integridade foi embora. Eu quero te convidar a gente a orar hoje. E eu não quero que você faça nada imediatamente. Acho que você peça a Deus para te dar clareza, para enxergar o que é a verdade naquilo que você está vivendo. Vamos fazer isso? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pela tua graça maravilhosa. Que hoje, Senhor, o nosso coração esteja aberto para o teu Espírito ministrar a tua sabedoria em nosso coração. Que não seja algo apenas que a gente achou muito bonito, que todo mundo concorda que é o certo, mas que seja algo que nos provoque uma mudança. Que a gente faça algo com o que a gente está ouvindo. Cada um de nós, incluindo eu. Todos nós possamos pegar essa palavra e dizer, eu preciso corrigir algo na minha vida. Então, Senhor, hoje, essa oração é para que o Senhor abra os nossos olhos. E não permita que toda essa fumaça que nos atrapalha de enxergar com clareza, que a gente dê isso como desculpa. Eu não sei, eu não entendi. Não, ajuda-nos, meu Pai, a ser homens e mulheres íntegros. Ajuda-nos, Senhor, a não negociar aquilo que é certo. Nesse mundo que só faz o que é errado. Oficialmente. É o hábito, é o costume normal. Mas o Senhor não nos chamou para esse mundo. Nós somos de outro reino, cidadãos dos céus, do teu reino. Ajuda-nos, meu Pai, a enxergar e a começarmos um caminho de volta para a integridade. Mesmo que sejam pequenos passos agora. Mas que a gente não permaneça num caminho de desonestidade, num caminho de autodestruição, num caminho de ignorância, de trevas. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente veja, identificando, que a gente jogue bastante luz e vença esse inimigo que fica lá bem escondido dentro de nós. Pela tua graça, Senhor, nós queremos ser essas pessoas. Custe o que custar, nós não vamos negociar. O certo sempre vai ser o certo, mesmo quando ninguém o faz. O errado vai ser errado, mesmo que todo mundo faça. Então ajuda-nos, meu Pai, a enxergar e tomar decisões. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, isso não é fácil, mas olha, Deus ajuda você, tá? Ele te ajuda, me ajuda a dar o passo que a gente precisa dar. Sem mais desculpas, vamos só obedecer a palavra dele. Que Deus abençoe você, que você tenha uma quinta-feira muito boa, cheia de bênçãos, cheia da presença dele, onde você percebe, Deus está comigo, onde quer que você esteja, fazendo o que estiver fazendo. Muito obrigado por me acompanhar aqui nessa manhã de quinta-feira. Que o seu dia seja uma bênção, que as pessoas que cruzarem com você possam perceber Jesus através de você.
Deus te abençoe. Até amanhã, 7 da manhã, a gente está aqui. E olha, está se aproximando aí o fim de semana, começando um novo mês, né? O primeiro domingo de julho está vindo aí. Não deixe de estar na sua igreja, ceando na sua igreja. Isso é importante demais. Eu sei que domingo tem jogo do Brasil, mas não deixe de estar no culto da manhã, né, na sua igreja, se você for planejar assistir o jogo. Em algumas das nossas igrejas, nós liberamos as pessoas do culto da noite, é o caso da igreja de Jacarepaguá e de algumas outras, entendendo que a cultura nossa ela é muito forte nesse aspecto. E a gente quer proteger os nossos membros, né? Porque o ambiente das ruas fica diferente, a segurança, menos gente, mais deserto, as questões de horários, de coisas que fecham mais cedo. Mas não deixe de estar na sua igreja no culto da manhã. Vai ser muito importante, muito bom a gente começar bem esse mês. Tá bom? Deus abençoe, tenha um ótimo dia e até a próxima.